aos telespectadores Ó, tá começando assembleários, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe apoios para esta sessão especial sobre o Dia Estadual da Consciência Humana. Estamos começando o Dia da Consciência Humana aqui na Assembleia Legislativa. Destaque o proponente desta sessão especial, o deputado Coronel Wellington. Também é convidada a integrar no nosso dispositivo de honra o historiador, poeta, trovador e presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, ACLAPT-CPC, Clério José Borges de Santana. Também é convidada a escritora do Estado da Bahia, embaixadora da Paz no ano de 2019 pela Federação para a Paz Universal Universal Peace Federation, ONG consultiva da ONU, Maribel Oliveira Barreto. Também é convidada a presidente da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo, a doutora Margarete Gonçalves Beberzini. Também é presidente da Academia Espírito Santense de Letras, a professora doutora emérita da UFES, Esther Abreu Vieira de Oliveira. Convidado também neste momento a integrar o nosso dispositivo de honra, o presidente da Academia de Letras de Vila Velha, professor Horácio César Xavier Santos. Gostaríamos neste momento de agradecer a todos que estão aqui nos prestigiando nesta noite e na pessoa da diretora social da Academia Calçadense de Letras de São José do Calçado, Maria Dolores Pimentel, de presente, cumprimentar então todos aqueles que nos visitam, nos prestigiam e acompanham esta programação. Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Ares, nos canais abertos, digitais do YouTube, e que as fotos do evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa. E neste momento, todos são convidados a atenção ao nosso telão. Nós assistiremos a partir deste momento ao vídeo institucional da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Você transformar uma banda da polícia para uma história, para ver se o governo chegou aqui. Educação. Meu nome Nós somos a Ares e acreditamos que os valores dos capixabas são a identidade do nosso Estado. Valores de um povo que trabalha, confia, empreende e faz o nosso Espírito Santo se desenvolver. Os valores mais altos são democracia e inspiram a Assembleia Legislativa a trabalhar com transparência e responsabilidade para defender o que é direito de cada capixaba, o que é valor para cada um, como segurança, empreendedorismo e oportunidades. Com a Ares, o Espírito Santo cresce, o capixaba se fortalece. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Esta sessão tem como objetivo principal debater e celebrar o Dia Estadual da Consciência Humana, oriunda da Lei Estadual número 12.106 de 2024, que teve a autoria do projeto do deputado estadual Coronel Wellington. A data ela é comemorada anualmente no dia 10 de setembro e representa a unidade entre os indivíduos e também a esperança de uma sociedade mais justa e digna. Neste instante, o deputado proponente, Coronel Wellington, procederá à abertura desta sessão especial conforme o regimento da Casa. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e procederei à leitura de um versículo da Bíblia. Aqueles que puderem,
por favor, se coloque de pé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. 1 Timóteo 1:5. Obrigado. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada, conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Informo a todos os presentes que essa sessão é especial sobre o Dia Estadual da Consciência Humana, conforme requerimento de minha autoria, aprovado em plenário por unanimidade. Na oportunidade, já agradecemos ao presidente da Assembleia Legislativa a autorização e o apoio incondicional a esta sessão e a todas as outras que nós temos realizadas aqui nesse plenário. Nesse momento, fazer também o convite, mais uma vez, a senhora Maribel Oliveira Barreto, que se junte a nós aqui no nosso dispositivo de honra, e convidar também o escritor, poeta e trovador residente na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que hoje nos prestigia, Paulo José de Oliveira, que também possa se dirigir ao nosso dispositivo de honra e tomar a consciência. Então vamos pedir a gentileza que todos já possam neste momento se colocar em posição de respeito, por favor. Nós cantaremos neste momento o hino nacional brasileiro.
Neste momento, a condução desta sessão especial será feita pelo proponente da mesma, o deputado Coronel Wellington. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos felizes por receber todos os senhores e senhoras nessa noite aqui na Assembleia Legislativa. Agradecemos inicialmente a Deus a oportunidade de mais um dia termos vencido os trabalhos da Assembleia Legislativa e estarmos numa sessão especial, com um tema de relevante interesse público, que é a consciência humana. E quando nós falamos de consciência humana, não estamos falando só aqui de Vitória, Estado do Espírito Santo, no Brasil. Nós estamos selecionando em uma classe social, credo religioso, condição em que as pessoas são do sexo masculino, feminino ou qualquer outro gênero. Nós estamos falando da consciência humana, que se nós formos comparar com alguns animais têm mais consciência do que certos seres humanos que nós estamos observando. Nós gostaríamos de agradecer inicialmente o senhor Clélio Borges Santana, que compõe a mesa, historiador, poeta, trovador e presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes dos Poetas e Trovadores, a senhora Maribel Oliveira Barreto, Ana, escritora do Estado da Bahia, embaixadora da Paz em 2019 pela Federação para a Paz Universal da ONU, o senhor Paulo José de Oliveira, escritor, poeta, trovador, residente na cidade de Belo Horizonte, presidente da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo, a doutora Margarete Pederzinho, presidente da Academia de Espírito Santense de Letras, professora médica da UFS, Estela Abreu Vieira de Oliveira, presidente da Academia de Letras de Vila Velha, professor Horácio Sérgio Xavier Santos, senhora Maria Dolores Pimentel de Recente, da Academia Calçadense de Letras e diretor social. A cada um dos senhores e senhoras que estão presentes aqui, aos servidores da Assembleia Legislativa, que se fazem presente na taquografia, os intérpretes de Libras, aos servidores da segurança aqui da Assembleia, da comunicação, do nosso gabinete, nosso muito obrigado. Nenhum de nós é tão importante quanto todos nós juntos. Essa sessão não aconteceria se cada um tivesse realizado a parte dele. Se cada um dos senhores e senhoras não tivesse deixado o conforto de suas casas após um exaustivo dia de trabalho ou de atividade laborativa, cada um com a sua peculiaridade, e viesse dedicar um tempo a esse tema, viesse participar. Nós poderíamos ter muito mais pessoas aqui, mas as que estão aqui é porque era justamente para estar aqui, não eram outras pessoas não. E nós precisamos de fazer esse grupo de pessoas que estão aqui, que têm consciência, multiplicar essa essência do ser humano, que é ter consciência para consigo mesmo, porque nós precisamos ter consciência para nós mesmos, e depois nós temos consciência para as outras pessoas. E simplificar realmente tudo que fazemos, desde a nossa pessoa, das nossas ações, dos nossos comportamentos, do nosso tratamento, que tem que nós aperfeiçoarmos ele a cada dia para sermos cada dia uma pessoa melhor,
asperezas do ser humano, que nós nascemos uma pedra bruta, e temos que a cada dia aprender o que queremos e o que não nós devemos fazer. E quando nós recebemos um grupo seleto de pessoas como os senhores, como as senhoras, que representam famílias, representam tradições, representam histórias de vida, nós não temos outra palavra a não ser gratidão. Gratidão com a Assembleia Legislativa, com o que nós estamos buscando realizar a várias mãos, porque essa sessão especial, ela foi pensada e protocolada, formalizada pela gente, mas é resultado de uma solicitação da própria academia, e a academia é composta por todos vocês, nessa sessão é de todos vocês, né? E nós gostaríamos, mais uma vez, de dizer a importância de nós termos a participação da academia no nosso mandato, porque nós não somos políticos profissionais, nós somos apenas um cidadão, um cristão, que estamos tendo a oportunidade dada por Deus de exercer um mandato de deputado estadual com muita responsabilidade, com muita transparência, com muita tranquilidade, porque nós nunca corrompemos ninguém para estar aqui. Isso credencia a gente a acertar igual todo ser humano, a errar igual todo ser humano, a buscar cada dia ser uma pessoa melhor e um servidor melhor como nós somos. E cada deputado que senta nessas cadeiras, que ocupa esse plenário, são apenas servidores pagos com o imposto de cada um de vocês, e nós temos que ter muita responsabilidade, porque a política, infelizmente, ela se transformou na grande decepção nacional. E essa decepção não é só com o ser humano que não tem consciência, é uma discussão que deixa de pensar nas pessoas, no interesse público, e passa a pensar no interesse político, no interesse individual, no interesse financeiro, no interesse dos grupos políticos, e aí o interesse individual, que é o primeiro que deveria ser pensado, ele acaba ficando por último, senão ele não acontece. E nós, sempre buscando essa construção coletiva, nós acertamos mais, nós todos juntos erramos menos, e aí todas as ações nossas, iniciativas, ainda que simples, mas que elas são cercadas de um significado muito grande, né? Então, a todos os presentes nessa sessão, nós agradecemos todos, inclusive a sociedade capixaba que nos assiste através da TV Assembleia, das redes sociais. Nós cumprimentamos individualmente a todos que se fazem presente, inclusive os representantes das academias, que estão os presidentes aqui, mas que os integrantes não puderam vir, né? A nossa lei estadual 12.106 de 2024 criou, né, Dia Estadual da Consciência Humana, e ela representa a unidade entre os indivíduos e a esperança de uma sociedade mais justa e digna. Até essa lei, ela não é mérito meu, é mérito de uma provocação, de uma sugestão da própria academia, da Maribel, de vocês. Então, que bom que mesmo diante de uma decepção que nós temos da política, nós ainda podemos propor ideias que vão avançar dentro de tudo que nós pensamos que pode ser bom, tanto para a gente individualmente, quanto para a coletividade. A consciência humana se refere ao interesse e preocupação com a busca de uma melhor qualidade de vida, pois se constata que o ser humano ainda não atingiu um nível de consciência suficiente que possibilite viver em um grau de harmonia entre as nações. Vem a ser comemorada anualmente, no dia 10 de setembro, tanto aqui quanto também nós entendemos que essa data deve ser comemorada por todo o Estado do Espírito Santo, por todos os cidadãos. E o debate de hoje é mais uma oportunidade de trazer o diálogo, escutar um ou outro em suas
suas potencialidades, limitações, mas que em várias mãos podemos levar a comunidade capixaba, um conteúdo rico da experiência para o bem-estar da consciência coletiva a partir da contribuição de cada um dos senhores e senhoras. Nesse sentido, nós poderemos analisar que a sessão especial pode contribuir na sociedade para a aprendizagem e o desenvolvimento humano, ao buscar no indivíduo, as razões que o façam desejar o conhecimento através de situações presentes no cotidiano, no dia a dia da vida dos seres humanos, desde a saúde mental até as relações interpessoais das pessoas. Nosso gabinete, como nós já falamos, está à disposição sempre dos senhores e senhoras através do nosso contato, de todos os telefones do gabinete, do nosso contato pessoal, para proposições não só vinculadas à academia, ao tema, como também qualquer outro tema relevante, que seja da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura, qualquer coisa que incomode a sociedade. Nós, como cidadãos, nós temos o direito e nós o dever de ouvir e assim encaminharmos para as providências devidas. Nesse sentido, além da sugestão do projeto de lei da doutora Maribel, que gerou a lei estadual 12.106, eu quero ressaltar que foi um sucesso sancionada outra lei que teve a tramitação do projeto nessa casa, a Lei 11.958, de 14 de novembro de 2023, que declara de utilidade pública a Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas e Trovadores, a CAPT, localizada no município da Serra. Também, com sucesso, foi sancionada outra lei que teve tramitação, projeto nessa Casa de Lei, a Lei número 12.196, 19 de agosto de 2024, que declara utilidade pública a Academia de Letras de Vila Velha, localizada no município da Serra. Ontem nós Vila Velha, município de Vila Velha. Ontem, na sessão que nós realizamos, foi definido que todas as academias, em aproximadamente 40 municípios capixabas, elas já existem instaladas, e que foi feito um convite a todas as academias que assim o desejarem, para que façam um encaminhamento da documentação necessária para que nós, assim como nós fizemos essas duas proposições, nós possamos também fazer das outras academias, dos outros municípios, para que todas tenham a declaração de utilidade pública, viabilizando o recebimento de recurso público direto da academia para realizar eventos, ações e qualquer outras, digamos assim, qualquer um planejamento que a academia, em nome dos seus integrantes, queiram fazer de ações nos municípios, nos devidos municípios. Nós também informamos que está em tramitação nessa casa o projeto 487 de 2023, que declara a trova a composição poética de 4 versos de 7 sílabas poéticas cada, com rima e sentido completo, com um patrimônio cultural de natureza imaterial para o Estado do Espírito Santo. Já teve o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da técnica legislativa da Comissão de Constituição e Justiça. E que temos ainda em tramitação, com pareceres favoráveis, o projeto de lei 506, que institui o Dia Estadual da Consciência da Saúde Mental e Emocional dos Professores, sugestão apresentada pela nossa acadêmica Cristina Ana Lima. Então, os senhores podem observar, nós não estamos sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos. E se tem um sentido de nós estarmos no mandato, é justamente nós ouvirmos as pessoas que são nossos patrões, que patrocinam todo o custo do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E a Constituição fala de uma forma bem clara: todo o poder emana do povo, e ser exercido no nome dele com muita responsabilidade. Então, é justamente isso que a gente tenta fazer aqui, e que buscamos direção de Deus todos os dias
iniciativa, para cada evento, para cada decisão, para cada fala nossa aqui. Porque nós todos, nós somos seres humanos, não sabemos o momento em que Deus vai fazer o chamamento para a gente. Eu não sei nem se eu termino minha fala aqui, porque nós estamos num lugar de muita vaidade, e a vaidade por vaidade é só vaidade, né? Só vaidade. E nesse ambiente de poder político, de poder público, muitas pessoas confundem o poder que ela tem com o poder que Deus dá a ela de estar aqui. Se não fosse o projeto de Deus, nenhuma das pessoas que estão aqui ocupando o cargo não estariam. E nenhum dos senhores e das senhoras estariam aqui também. Então, nosso muito obrigado pela participação de cada um de vocês, pela contribuição desses projetos, e dizer novamente que é uma grande alegria nós sermos parceiros, de poder afirmar que o Gabinete 803 é o gabinete da cultura do Estado do Espírito Santo. Não é só da segurança, não é só da agricultura, não. É da cultura também, porque o povo sem cultura é um povo sem história. E nós temos história, nós temos que falar, nós temos muito orgulho de ter vocês aqui. Deus abençoe todos e bom dia. Para uso da palavra e uma saudação em trovas, o senhor Clério José Borges Santana, historiador, poeta, trovador e presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas e Trovadores. Nós vamos, por questão do tempo de funcionamento da sessão especial, que vocês controlem o tempo aí, para que todos façam o uso da palavra, tendo todos a mesma oportunidade, num tempo de 5 minutos, ok? Sou poeta, trovador, Clério Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Vitória, bela cidade, de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa através do ilustre deputado estadual, Coronel Wellington Virgínio Pereira. Quero dizer que o deputado estadual efetivamente está se consolidando no seu primeiro mandato como deputado estadual, como aquele representante da cultura. Nós já sabíamos da sua disposição de ajudar a cultura bem antes, quando estivemos na sua cidade, na cidade de Iuna, e o procuramos para a realização de um Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Fomos também recebidos no gabinete do então prefeito da cidade de Iuna, que não realizamos ali um só, realizamos 2 congressos brasileiros de poetas trovadores, com apoio total da prefeitura, que ajudou também, o trabalho de recebimento daqueles poetas e escritores que vieram de diversas cidades do Brasil para conhecer o Caparaó, conhecer Iuna, a região do Caparaó, o café gostoso do Caparaó. E de modo especial também o apoio que nós tivemos lá do José Saloto, presidente da Academia de Letras de Iuna, o jornalista José Saloto. Quero cumprimentar Maribel Barreto, Maribel, que trouxe para o Espírito Santo essa homenagem especial à consciência humana. Nós temos já efetivamente consagrado a nível nacional o Dia da Consciência Negra, mas a Maribel nos trouxe uma novidade, é o Dia da Consciência Humana, em que todos devem efetivamente refletir sobre o papel do ser humano na nossa sociedade, nas comunidades,
o papel do ser humano que possa trazer paz, harmonia, o bem. Ficou pronta a criação sem defeito sequer, mas atingiu a perfeição quando Deus fez a mulher. E aí nós vemos Maribel trazendo essas ideias para o Espírito Santo, a ideia da consciência humana. De imediato, nosso deputado Coronel Wellington abraçou a ideia e constituiu, através da sua assessoria, comandada pelo ilustre Dr. Fernando Acácio, e logo viabilizou esse projeto de lei, se transformou efetivamente numa lei estadual. Maribel, nós somos gratos a você, porque efetivamente todos precisam compreender que nós estamos aqui de passagem, mas é importante que nessa passagem nossa nós possamos registrar momentos de alegria, de crescimento humano, crescimento cultural, transmitindo bem para as pessoas, que possamos deixar as brigas, os conflitos de lado e possamos só semear o bem. Isso é que é importante, né? O bambu, como muita gente, se parece no feitio. Por fora, belo e imponente. Por dentro, oco e vazio. Existem muitas pessoas, né, imponentes, que se apresentam, mas que por dentro não têm aquela consciência humana de fazer o bem, praticar o bem. Então essa trova que eu recitei agora, ela diz muito, né? O bambu, né? Aquela planta maravilhosa, né? Bonita, ostentosa, né? Por fora realmente é bela, imponente, mas por dentro é oca, vazia. Como muita gente que se coloca nessa posição de querer atrapalhar a vida das pessoas, promover a desigualdade, a desordem e tudo mais. A nossa Academia Capixaba de Poetas Trovadores, ela é oriunda do antigo Clube dos Trovadores Capixaba, que foi fundada 1º de julho de 1980. Nós estamos desde 1880 promovendo atividades culturais. Aqui mesmo, na Assembleia Legislativa, desde quando ela era lá, no hoje Palácio Sônia Cabral, nós já realizamos várias sessões solenes. Dia Estadual do Poeta Trovador é um marco. Em junho nós comemoramos o Dia Estadual do Poeta Trovador em homenagem a José de Anchieta, um dos primeiros trovadores em terras brasileiras. Porque ele era poeta, ele fazia também os seus versos na língua tupi e tudo mais. A nossa academia está se desenvolvendo. Agora mesmo estão abertos, está aberto o edital para novos acadêmicos. Aqui mesmo já conquistamos até uma das servidoras desse parlamento aqui, que já vai ingressar na nossa academia. E nós temos aqui outros centros abertos ali, que atendeu os nossos convites, e vários outros que estão aqui também, participando conosco. Mas eu gostaria só de, para terminar, e eu tenho ainda 1 minuto, e dizer para vocês que nós ficamos agradecidos ao deputado Coronel Wellington. Coronel Wellington realmente se mostra uma figura importante. E a gente tem uma preocupação muito grande. Não sabemos qual o projeto social e político do Coronel Wellington. Não sabemos se numa próxima legislatura vamos ter a oportunidade de tê-lo novamente aqui conosco na Assembleia. Porque a gente precisa de pessoas assim como o Coronel Wellington, que possam promover o bem, ter essa consciência humana, ter essa disposição de ajudar a nós acadêmicos, que estamos cada um precisando mais do outro. Ontem eu dei a ideia de a gente criar uma federação das academias de letras, porque a gente
possa coordenar todo esse trabalho. Onde eu tenho ideia de cada um dos presidentes e cada um dos membros da academia irem lá no site do Ministério da Cultura, entrar lá no Cultura Viva e se transformar em ponto de cultura. Está lá à disposição, qualquer um daqui dos acadêmicos pode ingressar lá e transformar o seu trabalho cultural como ponto de cultura. Você não precisa ter uma sede fixa, basta que você seja um fomentador da cultura, um criador de cultura. Então isso é muito importante, que cada um procure ver os caminhos legais para que se possam transformar em pontos de cultura, porque só assim a gente conseguirá as verbas necessárias para que nós possamos realizar o nosso trabalho cultural, acabar com aquele processo de ficar de pilhas na mão, pedindo apoio de um e de outro, pedindo que alguns ajudem como mecenas da cultura, adquirindo algumas comendas que a gente possa ter recursos para fazer os eventos, que a gente possa efetivamente ter uma verba disponível. E ao final quero agradecer ao Coronel Wellington de Público por ele ter conferido à nossa classe CDC uma emenda parlamentar para que a gente possa realizar o evento, o nosso congresso na cidade de Ipatinga. Coronel, está difícil, sabe, deputado? Está difícil porque a burocracia é tanta, que é tanto documento que pede, que a gente fica meio apavorado. A gente que milita na área cultural não tem muito tato com essas questões legais, que a nossa grande acadêmica Margarete conhece bem, mas mesmo assim são questões burocráticas que pedem um documento, depois pede outro, não, esse aqui tem que ser outro. E esse caminho burocrático atrapalha muito. Estamos com dificuldade de tornar essa verba, esse dinheiro que já está destinado para a academia, mas para a gente receber essa burocracia enorme. E é isso, pessoal. Para encerrar, a troca que eu tenho na porta da minha casa, não podia faltar, Não podia faltar lá a troca que eu tenho na porta da minha casa, lá na Rua dos Pomos, número 2, em Orixás, que diz o seguinte: nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, porém dos dois mandou. Obrigado a todos aí. Parabéns, Clério. Ela usa a palavra em saudações a doutora Margarete Gonçalves Pederzini, presidente da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo, também pelo tempo de 5 minutos. Boa noite, quero aqui saudar também a mesa, a nossa querida Maribel, a nossa presidente da Academia Espírito Santense, professora Esther, Espírito Santense, o nosso Coronel Wellington, que é o nosso incentivador da arte, da cultura, da literatura, sempre conosco, o nosso querido Clério Borges, presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes, Poetas Trovadores, também presidente da Academia de Vila Velha, Horácio Xavier, a nossa querida Maria Dolores, o nosso querido Paulo, todos os acadêmicos, servidores dessa casa, que tanto nos ajudam em todos os eventos que fazemos. São sempre incentivadores, propagadores da cultura. E para falar um pouquinho a respeito da academia, do dia de hoje para a academia, hoje celebramos o Dia da Consciência Humana, uma data que nos convida a refletir sobre a complexidade e a riqueza da experiência humana. Como presidente da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo, destaco a importância de cultivar a consciência crítica e a empatia em nossa sociedade. Do ponto de vista jurídico, a consciência humana é um conceito fundamental para a compreensão dos direitos e deveres dos indivíduos. A Constituição Federal de 1988, em
seu artigo 1º, inciso 3º, estabelece que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Além disso, o artigo 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade da liberdade de crença, de consciência e de crença, assegurando que cada indivíduo tem direito de pensar e agir de acordo com sua própria consciência. No âmbito criminal, a consciência humana é essencial para a determinação da culpabilidade e da responsabilidade penal. O Código Penal brasileiro estabelece que a culpabilidade é um dos elementos essenciais para a configuração do crime e que a consciência e a vontade do agente são fundamentais para a determinação da sua responsabilidade penal. No âmbito administrativo, a consciência humana também desempenha um papel importante. A responsabilidade dos cidadãos perante a administração pública é fundamentada na consciência e no respeito às normas e os regulamentos. A conscientização sobre os direitos e deveres é fundamental para a participação cidadã e para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A consciência humana é essencial para a tomada de decisões informadas e para a exigência de direitos e serviços públicos de qualidade. Além disso, a consciência crítica e reflexiva é fundamental para a identificação e denúncia de irregularidades e abusos de poder. Também no direito civil cabe a responsabilização conforme as nossas atitudes, os nossos atos, ou seja, a nossa consciência humana. Nesta data, renovamos nosso compromisso com a promoção da educação, da cultura e da justiça. Acreditamos que a literatura e o direito podem ser ferramentas poderosas para inspirar mudanças positivas e fomentar a consciência crítica. Todos nós, principalmente aqui das academias de letras, assim como o nosso presidente da sessão e todos os demais presentes, a todos que estão nos assistindo também, convido a todos a se juntarem a nós nessa reflexão e a se comprometerem com a construção de uma sociedade mais consciente, justa e solidária. Juntos podemos fazer a diferença e criar um futuro melhor para todos. Muito obrigada. Anunciamos a presença da senhora Arcângela Piveta, da Academia Cariaciquense de Letras. Nosso muito obrigado pela presença. Senhora Elane Cristina dos Santos Freitas, diretora do CAPS de Vitória. Nosso muito obrigado pela presença, seja sempre bem-vinda. Agradecemos a presença também de Djaldeia Félix Fernandes, musicoterapeuta. Muito obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo. Convidamos para fazer uso da palavra por 5 minutos para as suas saudações. Professor Horácio César Xavier Santos, presidente da Academia de Letras de Vila Velha. Boa noite a todas e todos os presentes. Eu aproveito para cumprimentar a mesa na pessoa do Coronel Wellington, que está dirigindo essa sessão, e aí cumprimento todos os componentes da mesa. Eu fiz uma cola para não esquecer nada. Eu quero aproveitar de público fazer um agradecimento especial ao Coronel Wellington, porque a Academia de Letras de Vila Velha ela é declarada de utilidade pública estadual desde 1958, mas de lá para cá a gente teve várias alterações de nomenclatura. Em 2014, que ela se chamava Academia de Letras Humberto de Campos,
passou a se chamar Academia de Letras de Vila Velha, e desde 2014 a gente vinha tentando fazer essa alteração na lei que declarou a Academia de Utilidade Pública Estadual. Esbarramos em alguns problemas aqui na Assembleia e, através do Coronel Wellington, a gente conseguiu resolver. Como ele bem disse, a lei foi alterada e hoje consta o nome correto, Academia de Letras de Vila Velha. E aí fica o nosso agradecimento público por isso. Aqui no nosso estado do Espírito Santo, instituiu-se no dia 10 de setembro como Dia Estadual da Consciência Humana, através da Lei 12.106 de 2024, por iniciativa do deputado Coronel Wellington. Ela tem por propósito promover a reflexão sobre valores essenciais como respeito e igualdade para a convivência social harmoniosa. A origem da consciência humana é um dos maiores mistérios da ciência, não havendo uma resposta definitiva nas diversas teorias. A visão predominante é que a consciência emerge do funcionamento complexo do cérebro, com a atividade de redes de neurônios e a unificação de informações em campos eletromagnéticos, mas outras definições incluem a consciência como um fenômeno quântico, uma propriedade da matéria ou algo que o cérebro apenas sintoniza, como uma estação de rádio. Segundo a definição mais básica, consciência é um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de sua existência e do mundo em que vive, tendo por objetivos perceber, refletir, transformar os próprios processos mentais, olhar para o futuro, decidir por caminhos, usar a vontade deliberadamente. Bom seria se todos nós que nos dizemos humanos usássemos a consciência em sua definição básica, o que geraria fraternidade, igualdade, inclusão e equilíbrio para vivermos em harmonia e respeito. Fraternidade se pratica com igualdade. Igualdade se consegue com inclusão. Inclusão nos leva à harmonia e ao respeito. E o respeito nos lembra que precisamos fortalecer as lutas das minorias para que tenhamos uma convivência social harmoniosa. A consciência humana não deve e não pode invalidar a luta dos grupos minoritários, uma vez que ela não existe sem a consciência racial, de gênero, religiosa, sexual, etária, de aparência, linguística, cultural, socioeconômica e de capacitação. É preciso, então, que busquemos eliminar o preconceito, que é mais do que uma ideia preconcebida, é uma atitude cultural, positiva ou não positiva, dirigida a membros de um grupo ou categoria social, combinando crença, generalizações apressadas, uso indevido de estereótipos e juízos de valor com predisposições emocionais, para que tenhamos uma consciência plena. Que esse dia nos faça refletir sobre nossas ações, sobre valores essenciais como respeito e igualdade e sobre como podemos contribuir para um mundo mais gentil e inclusivo, onde cada um de nós pode fazer a diferença na construção de uma convivência social equilibrada e harmoniosa. Para encerrar, como é de costume, eu vou encerrar com um poema. Que é a parte que me cabe, né, nessa conscientização e nessa transformação. Fundamentos da loucura, que diz assim: tem doido para tudo nesse mundo. O que acorda cedo, carrega pedra e constrói metricamente um muro. Tem doido para tudo nesse mundo. O que acorda tarde, carrega vento e procura incansável seu rumo. Tem doido para tudo nesse mundo. O que acorda à noite e carrega sonho. De manhã, enfeita puro. À tarde, encontra o rumo. E cria a cada dia um homem novo, mutável e profundo. Muito obrigado.
Para o uso da palavra, para as saudações, a professora emérita da UFS, Esther Abel Vieira de Oliveira, presidente da Academia Espírito Santense de Letras. Se a senhora quiser fazer a usar a palavra aqui mesmo. Boa noite a todas as pessoas presentes e quero cumprimentar o coronel, o deputado coronel Wellington, por proporcionar esse encontro tão precioso. Tantas falas precisas, eu vou falar muito pouco, porque tudo já foi dito maravilhosamente. Coronel, todos os que aqui falaram. Então, hoje, nessa solenidade de consciência humana, nos reunimos com o objetivo de afirmar nosso propósito de cultuar a tolerância, a inclusão social, o respeito e a paz, baseada no amor, conceito aclamado nas religiões e necessário para a paz interior e social. E no dia 7 de maio do ano passado, 2024, que foi criada nessa Casa de Leis, sempre preocupada com o bem social, a Lei Ordinária 12.106 da Consciência Humana, que institui o Dia Estadual de Consciência Humana, para provocar uma reflexão sobre a importância da conscientização e do respeito à dignidade humana. Claro que a palavra consciência implica em perceber, em sonhar, para transformar o mundo. É claro que conscientização quer dizer união, encontro e capacidade de saber, de discernir, de julgar o bem e o mal. E é sabido que a união faz a força. E a filosofia desse encontro, qual é? É reconhecer que há igualdade entre nós, que devemos cultuá-la para termos uma vida harmônica, obediente nos direitos humanos, e com justiça e liberdade e equilíbrio, sem discriminação, com respeito mútuo, sem distinção nem exceção, com paz coletiva, dentro dos princípios jurídicos, como a nossa presidente Judite tanto afirmou, e dentro do amor, como foi pregado aqui também pelo coronel, e poético, como foi com o nosso poeta ali, mostrando o ser do poema. Obrigada. Para o uso da palavra, Paulo José de Oliveira, escritor, poeta e trovador, residente na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também por 5 minutos. Democraticamente, nós estabelecemos esse horário para que nós tenhamos uma reunião precisa e que atinja o objetivo sem se demorar demais, para que nós tenhamos o retorno para as suas casas. Bem, agradecer o coronel Wellington e na pessoa dele agradecer também aos nobres edis da Assembleia Legislativa que aprovaram essa proposição, que para nós nos fortalece enquanto seres humanos. Cumprimentar aqui meu nobre irmão, confrade Clélio Borges, presidente da nossa academia, da CLAP CTC, da qual me orgulho fazer parte. Agradecer também Maria Dolores, da Academia Caçadense de Letras, também doutora Margarete, da Academia Jurídica de Letras, a minha nobre amiga Esther Abreu, da Academia Espírito Santense de Letras, doutora Maribel Salvador, da Academia de Letras, também trouxe essa ideia, para que a gente fortaleça o amor entre os homens,
Márcio Xavier, também meu presidente, né, que é a honra de também ser da Academia Vila Velhense de Letras. Nas pessoas de quem eu cumprimento, todos os amigos, amigas e mesmo os que eu não conheço, mas eu sei que são nossos pares, né, na nossa luta diária para que através das letras, da cultura e das artes a gente faça um mundo melhor. Hoje eu estou aqui, posso dizer, estou presidente da Academia Formiguense de Letras, né? Moro em BH, mas meus trabalhos são na cidade de Formiga, minha cidade de origem, onde eu presido a Academia Formiguense de Letras, o Clube Literário Marconi Montoli e também o Colecu de Pontos de Cultura. Sou da Rede Mineira de Pontos de Cultura, estamos aí para ajudar as pessoas que tiverem dificuldade, né, para se tornar ponto de cultura. Também gostaria de dizer, por estarmos aqui criando essa ferramenta, né, que vai impulsionar a consciência humana do Espírito Santo, assim que a gente espera, através dos nossos trabalhos, levando essa missão a todos aqueles que nos rodeiam. Eu sou da Anistia Internacional, da RAU, que é a Rede de Ação Urgente da América Latina, e participo há mais de 45 anos que eu sou ativista dos direitos humanos. Então vocês veem a alegria que eu tenho em ver aqui, né, vocês aprovando essa lei e aqui de braços abertos para acolhê-la e colocar em prática. Nós, seres humanos, não estamos no meio ambiente, nós somos parte do meio ambiente. E a gente está precisando muito de consciência, entender a nossa existência holística. Nós somos parte do universo. Se nós não pregarmos e não vivermos com consciência humana, nós vamos sofrer e os nossos próximos irão sofrer. Também tenho orgulho de dizer que sou comendador e embaixador das artes, da cultura, das letras e da paz. E nós não podemos ter títulos se a gente não pratica. Então, na verdade, nós temos que descruzar os braços, sair do comodismo e transformarmos a nossa sociedade, que hoje está tão necessária de mudança. E a gente tem que começar dentro da nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso estado, para que a gente realmente tenha um dia melhor e a gente deixe um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né, para aqueles que virão depois de nós. Então eu gostaria de dizer isso, que ao assumir aqui hoje, né, essa lei que nós estamos aqui para sacramentá-la, a partir de hoje nossas ações, atitudes têm que ser um pouco diferentes para que ela tenha validade. Então nós saímos daqui com a missão de entender e buscar o que de melhor eu vou fazer agora, com essa comenda que nós estamos recebendo, de sermos pessoas de uma consciência melhor, né? É isso. Então vou pedir licença ao deputado só para falar um poema aqui para terminar a minha fala, falar da minha alegria de estar aqui com vocês. Eu me sinto parte aqui do Espírito Santo, né? Venho aqui tantos anos já, muitos anos, e participo. Eu me sinto em casa, em família, e agradeço muito. Já fui homenageado aqui nessa casa algumas vezes, então eu sou muito feliz, fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. Assim como a gente tem a felicidade de recebê-los lá em Formiga, quando estivemos lá no Congresso de Trovadores.
Eu tenho um poema, se eu errar eu sou ruim para declamar, vocês me perdoam. E me perdoe os homens que eu vou oferecer o poema às mulheres. Ele chama simplesmente Mulher. A vocês, mulheres, que por si só já são virtude, que trazem no ventre a vida e no peito a coragem, no coração um aconchego e nos braços um filho que acalenta, que ao lado do filho doente, braços de Morfeu que não lhe aceita, que na vida for enfeita, conselheiras, esposas, trabalhadoras, a vocês por serem simplesmente mulheres. Parabéns. Parabéns pela sessão, muito obrigado. Para o uso da palavra sobre consciência humana, a doutora Maribel Oliveira Barreto, escritora do Estado da Bahia, acadêmica e embaixadora da paz, pela Federação para a Paz Universal, a ONG consultiva da ONU. E é importante destacar que a doutora Maribel foi quem trouxe a sugestão de projeto de lei ao nosso gabinete 803, que uma vez acolhida a sua sugestão, fizemos todas as tramitações regimentais para que o projeto de lei tornasse a Lei Estadual 12.106/2024, que incluiu o Dia Estadual da Consciência Humana, como uma lei aqui no Estado do Espírito Santo. Nosso muito obrigado, doutora, por essa e por todas as outras contribuições que a senhora tem dado com esse tema relevante para o desenvolvimento humano do Estado do Espírito Santo. Como diz o professor, não só buscarmos o que está acontecendo no mundo, mas nós nos importarmos com o nosso semelhante que mora na nossa casa, com o nosso vizinho, com nossos vizinhos de rua, de bairro, de município, porque antes de nos preocuparmos com pessoas em situações de fora, nós precisamos estar bem. Ninguém se preocupa com ninguém se ele estiver bem. Então a consciência humana começa de nós termos a consciência por nós mesmos, de nós buscarmos sermos pessoas melhores, diante de todas as dificuldades que todos nós temos, todos os desafios, todos os desertos que nós passamos no nosso dia a dia. Muito obrigado pela contribuição. E antes de passar a palavra para a senhora, nós agradecemos também a presença dos assessores Dr. Mauro Augusto e Edson Luiz, representando o deputado Bispo Alves, que se fazem presente. Muito obrigado pela palavra, doutora Maribel. Quanta honra, deputado Coronel Wellington, pela segunda vez consecutiva, estarmos aqui, nesta plenária, neste momento especialíssimo, celebrando o segundo ano, portanto, do Dia Estadual da Consciência Humana no Espírito Santo. Isto está registrado no universo. Esta realização, prezado coronel, ultrapassa as fronteiras do Estado do Espírito Santo. Esta luz que está aqui, ela não tem limite de espacialidade, não. A luz da consciência, ela é não local e ela é atemporal. Portanto, quanto mais despertamos, expandimos, desenvolvemos a nossa consciência, significa que nós expandimos a nossa luz, expandimos as nossas virtudes, expandimos, portanto, o bem comum, porque o centro virtuoso da humanidade é idêntico para todos. E quanto mais assim agimos, portanto, de maneira virtuosa, mais luz espargimos onde quer que nós estejamos presentes, e a humanidade toda é beneficiada por isto. Portanto, queridos, apreciem esta imagem que mostra que nós estamos aqui neste momento, no contorno fronteiriço do Estado do Espírito Santo. Mas vejam, se localizem neste momento
inclusive, a luz vai além dele. Portanto, deputado, com essas palavras, eu reforço a importância desta data, deste dia do Estado, sob a vossa liderança, em função da vossa consciência divina. A vossa consciência divina sentiu o despertar e este chamado para tornar esta ideia, este projeto, uma lei. Isto precisa ser bem reforçado, isto precisa ser bem enaltecido e que isso possa servir de motivação para todos nós em nossas cidades, por que não? Criarmos o Dia Municipal da Consciência Humana em São José do Calçado, em Formiga, em Minas Gerais, que possamos expandir para o Rio de Janeiro, com nossa irmã Lúcia, que possamos expandir para a nossa cidade de Vila Velha e aí o nosso clérigo, eu preciso aqui para ele registrar uma salva de palmas, porque ele tem uma liderança desse estado incomum. A liderança de Clério atraiu a nossa consciência para vir para cá. Nossas consciências, portanto, se identificaram por reconhecimento do nosso papel individual e social. Nós não estamos aqui para cuidarmos apenas da nossa individualidade, do nosso currículo, do nosso ego. Não. O nosso papel é muito mais amplo. Quanto mais consciência tem o ser humano, mais ele reconhece, ele distingue o seu papel individual e social e ele consegue identificar que deve trabalhar em prol do bem comum. Clério é essa pessoa incansável e realmente admirável e que daqui desse estado possa expandir também com seu apoio este movimento da consciência humana. Mas obviamente carece de pessoas com ela, a consciência desperta para fazer expandir. E fico feliz quando estava às vésperas de vir para cá, recebo a ligação do Clério dizendo: Maribel, traga também o projeto do Dia Municipal da Consciência Humana para Vitória, para Vila Velha, para Formiga, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e para Belo Horizonte, também em Minas Gerais. Olhe, simplesmente Clério. Nesta sessão especial deste ano, segundo ano da lei, nós fizemos e combinamos de que seria uma homenagem às academias de letras do Estado e irmãs, academias co-irmãs de outros estados. Esta sessão seria dedicada a esses espaços, a esses sonalícios que são dedicados a o que há de mais nobre na sociedade, a construção de conhecimento que auxilie na expansão da consciência e da inteligência humana. Observe que as academias são espaços para fazer espargir luz pelo conhecimento. E sabe o que significa consciência? Já foi dito pelos nossos ilustres antecessores. Consciência significa conhecimento, mas inclusive de nós mesmos. Portanto, que as academias sejam cada vez mais espaço para a construção de conhecimento, mas que inclua, além das ciências diversas de exterioridade, as ciências de interioridade, que valorize cada vez mais o que nós sabemos fazer de arte, de poesia, de expansão da cultura pelas letras e pela literatura. Nosso papel é fundamental. E aqui registro uma saudação especial, um agradecimento à nossa presidente da Academia Espírito Santense de Letras, Esther Abreu. A ela, nossa salva de palmas da querida Esther. Como a Academia Mãe do Estado, nós aqui realmente enaltecemos a sua presença feminina, a sua força como mulher, portanto, mas principalmente a sua potência de humanidade. Você demonstra isso. Você articula pessoas, você envolve, você quer ver o outro crescer junto contigo e com a sua academia. Então as co-irmãs estão aqui porque tem também a sua liderança e reconhece o papel da Academia Mãe do Estado.
Então, quiçá este dia também possa ser cada vez mais um motivo de enaltecer ações como estas. Parabéns pelo trabalho. E como esta data de hoje está dedicada a todos nós que estamos aqui, representamos 15 academias, eu gostaria de mostrar, ao longo desses 2 anos, porque a lei já está no 2º ano, nós trouxemos um vídeo de 1 minuto, deputado, que cita o que é que nós estamos fazendo, porque consciência exige, além da verbalização, exige ação. Tem pessoas que dizem que são conscientes, outras pessoas são. Dizer ser não é o que é. E aqui nós vamos trazer algumas ações que revelam o que as academias do Espírito Santo e co-irmãs estão fazendo, revelando sua consciência. E aqui ao longo desses últimos 2 anos, por favor, querido, vamos assistir esse vídeo, apenas 1 minuto. Exposições de livros e artes, e as academias de Deus promovem feiras literárias e congressos, atraindo visitantes ao local, motivando o setor comercial variado e estimuladoras do setor do turismo, seja lá qual for a atividade do turismo. Testemunharam? Ou melhor, testemunhamos juntos o que temos feito em prol da consciência humana. Parabéns para todos nós. Portanto, queridos, esta lei vem nos convocar, nos convidar para ações que são dignas de compartilhamento, que são dignas de reconhecimento, que são dignas de enaltecimentos. E neste momento, gostaria de compartilhar com todos vocês pelo que foi visto. E seguramente vocês vão concordar comigo. Estamos neste momento concedendo a distinção de ser consciente ao nosso deputado estadual, Coronel Wellington Virgílio Pereira. E aqui farei a leitura do que representa, Coronel, a sua atuação nesse estado. Ao distinto deputado, nosso louvor pela expressão do seu elevado grau de consciência, apoiando e realizando ações culturais, sociais, educacionais e espirituais que importam para o desenvolvimento do Estado. Agradecemos de modo especial pela celebração, pelo 2º ano consecutivo do Dia Estadual da Consciência Humana, instituída pela Lei nº 12.106/2024, de vossa autoria, em favor de uma sociedade mais equilibrada, mais pacífica e mais comprometida com o bem comum. Em nome da Fundação Ocidente, com apoio da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, registramos nosso reconhecimento e gratidão. Então, é uma síntese do que nós reconhecemos aqui, é uma síntese do nosso reconhecimento por esta obra que tem sido feita com a sua liderança. E quiçá tenhamos anos pela frente fazendo o mesmo. Aqui destacamos que esta ação, ela prevê implementação de ações
Precisamos sair das quatro paredes das nossas academias, dos nossos espaços sociais, internos, institucionais e avançar para as dimensões da educação em primeiro lugar. E destacamos aqui que o estudo da consciência do sistema formal de educação, da educação infantil ao ensino superior, é uma necessidade. As nossas crianças, adolescentes e adultos estão carecendo de consciência humana. Por quê? Porque não tem sido desenvolvido no nosso sistema de educação construção de ciência de interioridade. A nossa educação tem falido ou está em falência. Precisamos ser mais urgentes na ação de transformação. Quiçá a sessão do ano que vem, deputado, ela esteja aqui esteja homenageando ações do sistema de educação do Estado do Espírito Santo. O nosso querido confrade Clério também se comprometeu conosco de fazermos agenda com a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal aqui de Vitória e de cidades irmãs, vizinhas, para que mobilizemos essas instituições, esses espaços educativos, públicos e privados, para exatamente começarem a empreender movimento de estudo sobre esses princípios de valores essenciais. Porque eu quero que o adulto seja solidário, não ensino a criança o princípio da solidariedade. Eu quero que o adulto seja caridoso, seja mais humano, seja mais amoroso e não ensine esses valores da educação. Então, como fazer? Sem uma mobilização da educação, as grandes transformações só vêm pela educação, gente. Portanto, estamos nos comprometendo sim em priorizar ações na educação para que o ano que vem isto seja pauta, seja a nossa pauta principal. Quais atividades pedagógicas que podemos fazer nas nossas instituições educativas? Ana está aqui curtindo, né, Ana? Que bom. Primeiro, sensibilizar o corpo docente e discente acerca da importância do Dia da Consciência Humana. As crianças, adolescentes e adultos precisam saber o que é esse. O que é esse Dia do Estado? Dia da Consciência Humana. A consciência humana ela é inclusiva, ela inclui todas as possibilidades de construção do ser para uma melhor atuação individual e social. Com a consciência humana, as crianças e adolescentes e adultos vão aprender a reconhecer qual é o seu papel na sociedade, como ele pode transformar a realidade atual e melhorar a qualidade de vida sua, da sua família, do seu bairro, do seu estado. Como? Ele precisa fazer esse plano na escola, no sistema educacional. Mas é preciso pensar em produções artísticas e literárias nas instituições educativas, enaltecendo não só o Dia da Consciência Humana, mas a importância da consciência em si. Cada um refletir sobre a sua própria consciência. Como é a minha consciência? Como está a minha consciência? Ela está bem? Mais ou menos? Preciso melhorar? Como é que eu identifico se minha consciência está bem? Pelo meu grau de equilíbrio. Se eu estou vivendo mais em desequilíbrio do que equilíbrio, preciso melhorar minha consciência. Como está minha saúde física, mental e espiritual? Estou mais doente do que saudável? Preciso melhorar minha consciência. Isso precisa ser pauta da escola, isso precisa ser pauta educacional, entende? E mais, precisamos criar um festival do Dia da Consciência Humana. Sim, as escolas concluem seus anos letivos, as faculdades fazem apresentações públicas, mas precisa incluir temática da consciência humana, que seja festival de arte, ciência, espiritualidade. Precisamos integrar isto. E as academias têm um papel também fundamental de estimular produções como estas no sistema de educação. Precisamos também, como sugestão, incluir nas instituições educativas núcleos de estudos sobre consciência. Porque os educadores precisam ser capacitados, gente. Sem a capacitação dos educadores, dos coordenadores, dos diretores, não é possível isso. Na Bahia, nós começamos esse movimento em 1996. Em 2001, nas faculdades, eu coordenando o programa de mestrado, incluímos o estudo da consciência para estudantes de mestrado. Porque, sem formação dos formadores, não conseguimos chegar na ponta. As nossas crianças, adultos, jovens não serão beneficiados, entendem?
Ali é uma foto minha na ONU. Eu estive lá para falar disto no Fórum Social. Diante de 196 países, eu falei de que a educação está precisando de tecnologia da consciência nas escolas. E para concluir, nós também prevemos na instituição da lei do Dia Estadual da Consciência Humana, que na verdade é para ser todo o dia do ano, ações sociais. Quais ações sociais? Precisamos fazer palestras na sociedade civil, expandir esta temática. Isto envolve empresas, isto envolve igrejas, isto envolve Câmara de Dirigentes Lojistas, isto envolve as 2.659 escolas municipais e particulares do Estado do Espírito Santo. Isto envolve 69 instituições do ensino superior no Espírito Santo, entendem? São muitas realizações que precisamos. Este dia também da consciência humana prevê fóruns, simpósios científicos e integração com academias de letras, por isso estamos aqui. Mas este dia envolve na Câmara Municipal, se for o Dia Municipal da Consciência, uma sessão especial. E se for, como aqui na Assembleia, um dia estadual, é na Assembleia Legislativa. E quiçá o seu mandato possa ser prorrogado, tanto quanto seja possível. E a lei, só para todos conhecerem, a Lei da Consciência Humana está presente hoje em 3 estados: Bahia, Goiás e Espírito Santo. 13 cidades na Bahia, e destaco o apoio do Fórum das Entidades Negras da Bahia, ou seja, o grupo baiano que trabalha com a consciência negra apoia a consciência humana, porque não há exclusão, há inclusão e fortalecimento das consciências. Em tramitação no Congresso Nacional, o Dia Nacional da Consciência Humana, também nos estados de Rondônia e do Rio de Janeiro, Lúcia, em tramitação, e nas cidades de Recife e de Jequié. É válido também lembrar que o Dia Internacional da Consciência foi promulgado pela ONU em 5 de abril. E a ONU está pedindo para os 4 cantos do planeta: façam ações em prol da consciência humana. E daí, esta construção não é apenas necessária, mas ela é possível e está em nossas mãos. Viva as academias de letras e co-irmãs pelas realizações em prol do bem comum que contribuem para a expansão da consciência humana na nossa sociedade. Uma salva de palmas para todos nós que firmes e fortes por este propósito de fazer expandir a luz da consciência. Querido Fernando, muito obrigada por sua liderança, e aqui até digo, você é uma sentinela avançada da consciência humana nesse estado. Parabéns por ajudar seu braço direito nessa organização. Saudação a toda a mesa, queridos amigos, que bom que estamos juntos nesta ação, e a todos vocês que estão aqui presencialmente, pelo carinho, pela presença, pelas consciências, e a todos que estão nos assistindo também pela TV da Assembleia. Muito obrigada a todos, e que possamos seguir juntos nas redes sociais. Precisamos sim nos acompanhar e divulgar temáticas que são relevantes para o engrandecimento da consciência humana. Muito obrigada mais uma vez, sigamos juntos. Parabéns, doutora Marinel, pela fala, pelos ensinamentos. A doutora Maribel realmente marca uma época aqui no Estado do Espírito Santo, sempre à frente de todas as reflexões que nós possamos fazer a respeito do tema. E na verdade ela não é nem baiana, mas ela já é uma cidadã capixaba, né, gente? Cidadã Espírito Santense. Nós concedemos a palavra à doutora Maria Dolores, presidente da Academia Calçadense, para fazer suas considerações, se assim quiser.
Boa noite a todos. Querido deputado, meu grande amigo, que tive o prazer de conhecê-lo lá no Caparaó, através do meu irmão de coração, o Saloto, cumprimentando a minha grande mestra, professora Esther Abreu, eu cumprimento toda a mesa. Um grande abraço a todos vocês aqui presentes. Fui pego de surpresa, mas o bom soldado não foge à luta. E eu venho de uma pequena cidade do interior do Espírito Santo, na divisa do estado, do bom estado do Rio de Janeiro, São José do Calçado. São José do Calçado é conhecida como a cidade dos escritores. Como eu já falei ontem, nós temos 34 anos de existência, sede própria, e fazemos um trabalho de consciência humana também, ouvindo a explanação da doutora Maribel. Nós temos hoje o orgulho de lhes dizer que nós não ficamos na nossa academia, nós vamos às escolas, nós vamos à rua, nós fazemos saraus, nós levamos o nosso abraço. Eu participo de várias atividades na minha cidade. Da PAI, no Lar dos Idosos, e faço um trabalho com crianças. E faço de coração. Calçado, certa vez, foi atingida por uma chuva de granizo. E eu moro numa chácara, eu e 3 cachorros. E de repente aquele vendaval e a cidade ficou toda destruída, parecia um campo de guerra. E eu fiquei desnorteada. A minha ação foi colocar-me debaixo da cama, que eu falei, meu filho pelo menos vai encontrar os meus restos mortais. Quando tudo cessou, eu perguntei, meu Deus, eu tenho para onde ir, mas e essas crianças? Como eu vou fazer? De repente, eu fiquei muito desesperada. Chegando à minha casa, 5 meninos. Dolores, eu não tenho onde dormir. Eu falei, meu filho, eu também não, mas nós vamos dar um jeito de juntos dormir. Pode deixar que nós vamos preparar. Quebraram 1.208 telhas na minha casa. É uma casa de chácara que eu não sei como era a construção antigamente, que no quebrar as telhas, a água vazava pelos ventiladores, pelos locais de lâmpadas. E eu falei, nós vamos dar um jeito. O meu tio, que a casa tem 2 andares, lá foi me socorrer, porque o primeiro andar todo destruído, apareceu um campo de guerra. E nós fomos para a casa deles. Nisso, uma criança daquelas, tudo destruído, todo mundo lá, catou no lixo, no supermercado lá, que também havia sido atingido, uma maçã, e falou assim, Dolores, o linguajar deles, nós trouxe para você, porque aí você come, e depois você dá um jeito de proteger a gente. Olha, aquilo me deu uma força gigantesca, que eu
casa e fui à luta. Subi morro, desci morro e fui a madrugada toda assim, arranjando, que não tinha, calçado não tinha telha, calçado não tinha nada. Destruiu tudo. Nos supermercados, no dia depois, caminhões foram levando telhas para a gente. Foi horrível. Então, essa consciência humana também é praticada por nós, sem que saibamos. Mas o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos unir, nós temos que dar as mãos, nós temos que sair do nosso egoísmo, do casulo, nós temos que ser borboletas, voar. Isso que nós temos que ser. Não é mesmo? Nós somos muito egoístas, nós pensamos muito em nós, esquecemos do outro. Então, nós precisamos saber de que a união faz a força. Vamos dar as mãos. O Coronel Wellington fazendo esse trabalho maravilhoso, que Deus possa abençoá-lo para que na próxima gestão estejamos todos juntos aqui novamente. Maribel, que coisa linda, doutora. Que coisa linda! Vai ser um prazer recebê-la em Calçado. Vamos fazer esse trabalho, você vai hospedar na minha casa. Professor Esther, essa mulher é ímpar. Clério Borges, que está descendo ali, é inigualável. O meu amigo Horácio, esse homem faz um trabalho, nessa modéstia dele, ele faz um trabalho maravilhoso, um trabalho gigantesco. O meu amigo que eu tive o prazer de conhecer ali de Formiga, que é a nossa doutora do coração, irmã do meu grande amigo Roberto Vasco, que infelizmente não pôde estar aqui presente, e meus confrades e confreiras que aqui estão presentes. Aqui fica o nosso abraço, dizendo o seguinte: eu gostei muito assim, se der errado, a gente recomeça, se quebrar, a gente arruma, se não for, a gente vai ser. A única coisa que nós não podemos é desistir. Grande abraço. Parabéns, senhora Maria Dolores, calçadense. Calçadense deixa eu falar de ruína, né? Quero confidenciar para vocês que o maior presente da noite, quem ganhou foi eu. Que a Zeni falou que eu estava mais bonito que as outras vezes. Ela falou, você está mais bonito que as outras vezes. A gente é para descontrair, porque afinal de contas nós somos uma família, né? Apesar de nós estarmos num ambiente aqui muito formal, Assembleia Legislativa, a gente tem que descontrair, porque a essência do ser humano é essa aí, nós estamos felizes. Apesar de todas as dificuldades, todo o deserto que cada um de nós passa,